Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Hoje vamos conhecer uma solução que foi desenvolvida para combater o desperdício de água, uma preocupação com a sustentabilidade. E para essa conversa a gente convidou o Camilo Torquato, ele que é CEO e fundador da TID Sustentável. Camilo, seja muito bem-vindo aqui ao canal Empreender para essa entrevista especial. Muito obrigado, pelo convite. Nosso intuito aqui é tentar passar para todos vocês aí o máximo das soluções que nós conseguimos oferecer e conseguir passar para o pessoal aí muito mais algumas práticas sustentáveis focadas também para a economia de água. Camilo, eu vou começar esse programa, essa nossa entrevista, pedindo para que você nos explicasse como é que foi que surgiu a TID Sustentável. A história da TID Sustentável está muito ligada à história do Camilo. Tá? Eu sou natural do Nordeste, do semiárido, nasci ali em Mossoró, Rio Grande do Norte, então já convivi com a seca, né, desde muito novo. E graças a algumas políticas públicas consegui seguir carreira técnica, entrei na engenharia, entrei na multinacional, e nessa multinacional, que era do setor do petróleo, né, eu tive acesso a muitas tecnologias e sempre me faltava alguma coisa, eu sentia que conseguia impactar ainda mais pessoas. E foi quando eu decidi largar o emprego em uma multinacional e desenvolver nosso próprio negócio. Foi quando eu fui transferido aqui para o Norte Fluminense, para a cidade de Macaé, Rio de Janeiro. E aí eu percebi que realmente tínhamos aqui água em abundância, no entanto nós tínhamos um desperdício muito exagerado. Não apenas porque eu já vinha de uma realidade onde existia, né, uma certa escassez, mas muito porque os processos aqui, né, eu já percebi que faltava tecnologia para conseguir garantir que as empresas, ou condomínios, ou indústrias em geral, conseguissem ser o mais eficiente possível. Tá? Quem está aqui na região sul, sudeste, tem uma falsa impressão de que a água é quase que infinita. Tá? Então, nosso intuito foi realmente parar. Quando eu fui transferido para Macaé, a gente começou a perceber que tinha esse desperdício, baseado muito nas tecnologias que eu já tive acesso em outras indústrias. Começamos a desenvolver nossas próprias tecnologias, e isso aconteceu primeiro em um condomínio onde a gente morava, né? Então fiz diversos testes ali no próprio condomínio, casa de amigos e parentes, até que a gente percebeu que realmente existia ali uma solução que entregava um valor considerável, que era o valor da economia de água. Tá? E aí, a partir daí, foi essa história que a gente vai contar aqui, mas que muitas pessoas já conhecem aí no nosso país. Ou seja, Camilo, uma decisão, acredito eu, que difícil, porque você trabalhava para um grande grupo, digamos que tinha de fato um bom emprego, uma carreira de futuro, sólida, com um bom salário, mas você viu que, de fato, o empreendedorismo estava na sua veia, estava no sangue do Camilo. Exatamente. Essa foi uma decisão, assim, foi de longe uma das mais difíceis da minha vida. A verdade é que eu venho de uma família bastante humilde e conseguir aquele emprego era, teoricamente, o sucesso atingido, né? E quando eu decidi que ia largar esse emprego, né, todo mundo achou que eu era um louco, né? Cara, como é que você pode? Tá chegando no meio de uma crise, você tá deixando um emprego que paga consideravelmente bem para começar um emprego do zero, né? Mas eu senti que faltava alguma coisa. Eu trabalho com economia de água, mas o meu foco sempre foi tentar desenvolver pessoas. Tá? Então, eu utilizo essas duas, fui professor durante muitos anos, então sempre utilizo essas duas verticais para conseguir alavancar nosso negócio. E realmente foi uma decisão difícil, porque eu não tinha a opção de fazer uma certa transição, porque eu tenho um regime especial onde eu embarcava, ficava meses fora e aqui, então não tinha como o negócio perdurar. E realmente foi chegar aqui, e aí eu consegui desenvolver algumas tecnologias ainda dos meus períodos de folga. Tá? Quando a gente, determinado dia, que já tinha algumas pequenas tecnologias desenvolvidas, e uma folga que eu tive, a gente foi para uma cidade vizinha, né? Vender, né? Testar o mercado, ver se tinha aceitação. Nesse dia, a gente já conseguiu o nosso primeiro contrato, entre aspas, porque não existia nem CNPJ. Então, um hospital, que é um grande grupo de hospitais aqui, gostou da ideia. Como é um modelo de negócio muito fácil de aderir, você não paga para implementar, não tem multa por distrato, todo o custo é da própria TID Sustentável e a gente só recebe um percentual, então ficou muito prático. Então, já cheguei com esse intuito de fazer a aquisição. Peguei um ônibus, desci diretamente na empresa que eu trabalhava
que é uma multinacional que fica aqui em Macaé, já pedindo conta, recebendo rescisão, fritando toda a minha rescisão aí praticamente em alguns poucos meses para conseguir alavancar o negócio, e de lá para cá a gente só vem crescendo cada vez mais. Veja, Camilo, a TID Sustentável surgiu em plena pandemia, né? Surgiu um pouquinho antes da pandemia e como a gente temos clientes diversificados, a gente conseguiu na pandemia ter uma estratégia de focar naqueles clientes que tiveram um aumento de suas demandas de consumo hídrico na pandemia. Então, a gente atende desde grandes hospitais até pequenos restaurantes. Tá? Toda grande empresa que consuma água pode ser cliente de sustentável, ou seja, pode começar a economizar água amanhã sem gastar absolutamente nada, ainda colocar dinheiro no bolso. Então, quando começou a chegar os primeiros vestígios de pandemia no país, a gente já tinha virado uma chave do nosso setor comercial para atender especificamente hospitais e supermercados, que eram aqueles segmentos que, na realidade, iriam aumentar muito o consumo, bem como condomínios também, tá? Então, a gente conseguiu focar na pandemia nesses 3 grandes tipos de clientes e agora, com a pandemia retornando, acabando a pandemia e todo o consumo voltando à sua normalidade, a gente voltou a atuar ali em grandes hotéis, como a gente tem clientes em Brasília também, tá? Tem diversos outros tipos de clientes que, na pandemia, diminuiu o consumo, mas a TID não deixou de atender, tá? Então, hotéis, escolas, todos esses clientes que nós tínhamos sistemas implementados e que começou a não ter mais faturamento, a gente manteve o sistema implementado porque nossa proposta era economizar água. Então a gente ficou com o sistema lá por custo nosso, a gente ainda retirando vazamentos, conseguindo manter aquele cliente, né, que não estava pagando, mas ainda era nosso cliente. E agora, quando ele retorna ao consumo normal, ele retorna novamente a pagar, a entender que realmente é uma solução que ele precisa muito. Acho que a pandemia foi isso, foi o momento de todo mundo juntar as mãos e conseguir passar por esse momento um pouquinho turvo, tá? Por exemplo, Camilo, um hospital que gasta R$80 mil por mês de conta de água. Qual seria a conta? Explica pra gente. Como é que funciona? Um hospital desse, se ele consumir em média R$80 mil, ele contrata a TID Sustentável. Toda a tecnologia implementada, e quando eu falo tecnologia implementada, eu não falo que é uma empresa que vai colocar a tecnologia e vai embora, não. Tá? Eu preciso absorver a gestão hídrica daquele cliente, porque o grande segredo da eficiência hídrica não é uma tecnologia que você coloca, tá? É o gerenciamento continuado do seu consumo. Então, se esse hospital gasta R$80 mil, a TID implementa toda a tecnologia e começa a fazer o gerenciamento hídrico daquele cliente. Esse cliente ele vai sair de 80 mil para pelo menos hoje a média de economia de 30%. Então ele vai consumir ali em torno de 50, 55 mil reais é o que ele vai começar a consumir. Então vamos trabalhar no número mais redondo, ele reduziu para 60 mil reais. Significa que a gente reduziu 20 reais desse cliente, ok? Então desses 20 mil reais que a gente economizou, a TID fica com metade, esse cliente fica com metade. Então no líquido ele saiu de 80 para 70 mil, já pagando TID sustentável, porém ele tem diversos benefícios, além dos 10 mil reais, né, de economia que ele teve, que ele deixou de tirar do caixa dele. Ele tem uma vantagem operacional considerável, tem um sistema que consegue monitorar vazamentos, diminuir manutenções corretivas, suportar o time de manutenção dele, evitar sinistros. Então, o lado operacional é um lado que fica muito robusto e que ele, inclusive, pagaria para ter essa solução. E a gente cria um orçamento para ele conseguir nos contratar. E ainda tem um lado que é muito importante, que hoje é o que as grandes empresas estão buscando, que é o lado ambiental, é o lado ESG. Então, você tem um cliente que ele começa a reduzir o consumo hídrico dele, ele se torna o mais eficiente possível, ele pode utilizar isso como marketing sustentável real, porque realmente ele está fazendo redução de metro cúbico de água dentro do empreendimento dele. Consequentemente, né, a gente também tem uma redução de gastos energéticos, tá, que são inerentes ao consumo de água, bem como a redução também de emissão de gases de efeito estufa por conta da redução energética. Tá? Então você tem diversos benefícios, onde a TID ela consegue ter um modelo de negócio, onde a gente sustenta, né, financeiramente toda a operação e ainda consegue entregar ao final do mês aí uma economia considerável para o cliente. Além de toda essa economia, esses ganhos que o empreendedor ele vai ter ali, né, Camilo? Tem toda essa preocupação com o meio ambiente e o foco é justamente esse, né, a sustentabilidade, né?
Exatamente. Hoje em dia, as grandes corporações, na verdade não mais grandes, né? Hoje em dia é essencial você estar focado com gerações futuras. Não pelo fato de, porque o ESG agora, estamos no boom do ESG, mas por conta do consumo consciente que hoje já é normal da sociedade. Então hoje todo mundo, quando vai no restaurante se preocupa se esse restaurante utiliza uma matéria-prima local, de qualidade, orgânica, de que forma é produzido, de que forma é colhido. Então isso já é uma preocupação não só na alimentação, mas nos bens de consumo. Grandes redes hospitalares hoje, né, que a maioria das Big Corps nacionais hoje já estão listados em bolsas de valores, esses caras precisam estar emitindo periodicamente relatórios de impacto ambiental, e é aí onde a TID também entra dando esse suporte, tá? Mas hoje estamos agora numa fase onde saiu uma pesquisa recentemente agora, onde os próximos 25 anos de todos os segmentos, tá? Seja indústria, seja hospitalares, serão pautados nos quesitos ambientais, né? Do ESG, não apenas ambientais, mas social, também muito forte. Então, hoje em dia, não é mais uma questão de, eu vou fazer porque está na moda. Não, você precisa fazer, porque hoje, na verdade, é uma questão de sobrevivência de mercado. Isso aí a gente consegue hoje entregar para os nossos clientes sem ele precisar pagar, porque ainda é caro, tá, você criar certos projetos de sustentabilidade. Nem todos possuem o retorno sobre o investimento. Quando você faz, você acaba significando um custo a mais para aquela empresa. Mas a TID ela surgiu para desmistificar isso. Então a gente surgiu para mostrar que tem como você ser sustentável e ter retorno sobre o investimento. E nesse caso, imediato, né? A gente consegue fornecer para esse cliente ali insumos para ele injetar em novos projetos de sustentabilidade. Só um exemplo, Bruno. Nós temos alguns clientes que economizam na casa dos milhões ao ano, tá? Sem ter desembolsado absolutamente nada do seu orçamento. Então a TID ela entra como uma pauta que leva um aspecto ambiental fortíssimo para o cliente, gerando ali milhões de litros de água economizada ao longo do ano e, consequentemente, milhões de reais economizados daquele orçamento. Então esse cliente, a gente também participa, tá, de uma melhoria contínua nele, onde essa redução gerada a gente aplica em novos projetos de sustentabilidade. E a gente consegue tornar a sustentabilidade realmente com retorno no aspecto financeiro. E para a TID não existe, não tem como a gente fornecer sustentabilidade se o pilar financeiro não é atendido, senão não é sustentável. Então isso é o que a gente precisa mostrar que realmente tem como ser feito, a gente surgiu para isso. Perfeito. Camilo, a gente só vai fazer um rápido intervalo e volta na sequência para conversar um pouco mais sobre esse serviço consciente. Obrigado. Para você que está nos assistindo, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com a entrevista especial aqui no canal Empreender, falando hoje sobre o consumo consciente. E aqui com a gente o Camilo Torquato, ele que é CEO e fundador da TID Sustentável. Camilo, você estava falando no bloco anterior justamente sobre essa preocupação, essa conscientização que deve ser de todos, né? Esse consumo consciente, né? Todos de fato devem ter essa preocupação, né? Exatamente. Isso para mim, tá? Pro Camilo, é algo muito enraizado em mim, como falei, é muito baseado no meu histórico, de onde eu venho, né? O que eu vivi, então já é muito natural para que eu possa trabalhar no dia a dia ou conviver no dia a dia fazendo um certo racionamento ou consumindo pouca água. Mas hoje em dia é uma questão necessária, tá? Então, apesar de nós termos em algumas regiões do Brasil e estar no país que possui o maior manancial hídrico, né, de água potável do mundo, nós precisamos entender que nós temos aqui a questão das sazonalidades. Nós temos regiões do Brasil que já são semidesérticas, né? Uma das regiões é a região que eu nasci. E mesmo aquelas regiões que possuem, entre aspas, uma certa abundância hídrica, a verdade é que a forma como é distribuída, a gente acaba por não ter água continuamente ali ao longo do ano. E é muito importante que a gente consiga entender que o nosso consumo ao longo do dia, e aí é aquela antiga fábula lá do beija-flor no incêndio na floresta. Mas eu vou economizar na minha casa se eu tenho um hospital aqui na região que consome milhões de litros, ou eu vou economizar um pouquinho na minha casa se eu tenho o agronegócio que consome 20, 30, centenas de vezes mais do que eu. Sim. O principal é que nós tenhamos a consciência de que esse bem ele é escasso.
Tá? Uma coisa que todo mundo precisa entender é que nós precisamos cuidar principalmente do recurso natural água, é porque ele é o nosso novo ouro. Todo mundo precisa entender que a água é o petróleo do futuro. Então todo mundo começa hoje a ter uma certa consciência, onde a gente, quando você pega hoje, por exemplo, se o Elon Musk está buscando a possibilidade de a gente habitar Marte, a primeira coisa que ele procura lá não é se tem diamante ou se tem ouro, é se tem água. Então, todo mundo precisa entender que água é vida. E com o passar do tempo, né, pelo menos nos últimos anos também, com esse boom do ESG, já é bem notório onde a questão do consumo está sustentável, não apenas de água, mas sim, esse é um dos maiores patrimônios que nós temos, mas de todos os bens, porque, de uma forma geral, todos vão consumir água. Desde a roupa que você utiliza, a alimentação, toda a sua esfera de produção exige, obrigatoriamente, tá, ou água / energia. Então, esses dois quesitos são os quesitos importantíssimos para as próximas gerações. Camilo, quais são os produtos, os serviços que a Green Tech, a startup, oferece? Então, hoje o nosso carro-chefe, ou seja, o nosso principal produto de entrada no mercado é o sistema de economia de água. E esse sistema de economia de água se divide em dois modelos. Nós temos o sistema de economia de água 360 e o sistema de economia de água mais. Esse primeiro, ele é o gratuito. Então, ele é o sistema onde a TID ela desenvolveu um sistema de gestão hídrica que eu divido ele em 4 grandes blocos. Né? O primeiro bloco de tecnologias de eficiência, que são tecnologias próprias da TID sustentável, onde a gente consegue padronizar todos os hidrossanitários para que eles estejam mais eficientes possíveis. O segundo bloco é um bloco de monitoramento com inteligência artificial, então nós temos alguns dispositivos que são implementados em toda a planta hidráulica daquele nosso cliente, e a gente consegue entender qual é o perfil de consumo, se tem vazamento, se tem algum problema, alguma falha de acionamento de bombas, níveis de reservatórios, entre outros, tá? Então, a gente cuida remotamente de qualquer falha que estiver acontecendo. A gente tem uma terceira esfera, que é a esfera de gestão, então a gente absorve a gestão daquele cliente, cuidando das fontes, de que tipo de fonte de abastecimento ele tem, qual é o perfil de consumo, quais serviços precisam ser modificados dentro daquele cliente para garantir uma máxima eficiência. E o terceiro são serviços que eu posso estar oferecendo para esse nosso cliente ao longo do nosso contrato, também remunerado pela eficiência. Então, esse é o serviço que a gente chama de freemium, né? É o que ele contrata gratuitamente, ele não existe muito por distrato, é muito prático contratar a gente e recebemos um percentual da economia. Show de bola! O segundo é o CIA+. O CIA+, consiste em um upgrade, ou seja, uma melhoria daquele nosso primeiro sistema, onde esse segundo ele tem que ser contratado à parte, mas todo projeto que vai ser realizado no CIA+, tem retorno sobre o investimento. Então aqui eu tenho alguns serviços que eu posso estar oferecendo de melhoria do sistema elétrico / hidráulico dele, são projetos em geral. Projetos de eficiência como aproveitamento de água pluvial, ou seja, aproveitamento de água de chuva, melhor reutilização de água de processo para outros tipos de utilização daquele nosso cliente, a instalação de hidrômetros ao longo de sua planta, tá, com monitoramento também remoto. Todos esses são projetos que nós conseguimos oferecer para o cliente e ele me paga um pouco a mais do percentual de economia do que ele já me pagava. Então, tudo que a TID faz é baseado na redução que a própria solução dela gera. Então, esses são os dois, o principal produto que se subdivide em dois tipos, mas é o principal produto que a gente oferece para os nossos clientes aí, que gera realmente um impacto considerável. Camilo, a TID Sustentável ela já está presente em todo o país e ela virou um modelo de franquia, correto? Exatamente. Hoje nós crescemos ou por franquia ou por unidade própria, depende muito da região, depende muito do tipo de franqueado. Então, nós utilizamos o modelo de franquia para expandir regiões onde nós temos um perfil de franqueado empreendedor focado nas pautas ambientais e que já tenha negócios naquela região. Então, isso é uma forma de crescimento da TID sustentável. O outro modelo é o modelo por unidade própria, onde a gente cresce com o próprio capital, desenvolvendo regiões. Então, por exemplo, Brasília é uma unidade própria. BH agora a gente está abrindo uma unidade que é franquia. Então, a gente cresce dessa forma, estando já presente em 9 estados, 10 agora com Minas, que é a de BH, e 35 cidades, né, abrindo mais 4 unidades agora, 39 cidades no Brasil todo, e expandindo. E como todo empreendedor, Camilo, a gente sabe que os números, e voltando a falar neles, né, nos números, você nos trouxe aqui um dado muito legal, muito bacana, 350 milhões de litros economizados
A meta aí, muito provavelmente, é chegar a 1 bilhão, 1 trilhão de litros economizados, expandir a marca, a TID Sustentável. Agora eu te pergunto, qual é o investimento inicial e o que todo mundo quer saber? Faturamento. Hoje, quando você quer abrir uma unidade TID Sustentável, os seus gastos variam entre 160 mil até hoje 212, 218 mil reais, é o que a gente tem de histórico, né, e projeção de gasto de implementação. Isso porque nós temos dois modelos de abertura de unidade. Ou uma part-based, ou seja, quando o cliente já tem um escritório, ou ele já tem uma empresa operando que trabalha, por exemplo, na área da construção civil. Então, ele divide muitos gastos para começar a operar a unidade. E tem aquele outro franqueado, ou aquela unidade que eu vou precisar abrir, que ela não tem estrutura no local, tem que abrir do zero, tá? Eu fazer Brasília, por exemplo. Então, aí você tem outros tipos de gastos que eu preciso ter inicialmente no negócio. Então, esse é o gasto inicial. Quanto você vai ter de faturamento? Depende de cada região, mas hoje você tem uma régua de crescimento onde uma unidade madura, ela tende a atender pelo menos 500 mil habitantes, chegando no faturamento recorrente ao mês de até 270 mil reais, tá? Então, é uma capacidade de faturamento considerável. O retorno sobre o seu investimento ocorre entre o 18º e o 24º mês. Então, você gastou aquele quantidade de dinheiro, você vai receber aquele dinheiro novamente, tá? Então, entre o 18º e o 24º mês. Margens que nós vamos ter aí, a unidade madura, ela chega a um EBITDA de aproximadamente 30%, mas lucratividade final de 23% a 25%. Então, esses são os números de negócio que tornam a TID uma empresa que tem um impacto ambiental, mas que também consegue ser lucrativa. Camilo, nosso tempo já está praticamente chegando ao fim, mas eu queria que você comentasse bem rapidinho como é que foi conquistar o primeiro lugar da edição do ranking Open Innovation. Esse, para mim, é um dos prêmios principais que a TID tem. Tá? Aqui, você vê que atrás de mim tem um monte de certificado, todos aqui está atrás de uma bancada, né, com várias premiações que a TID passou. Desde sua criação em 2018 até hoje, né, são pelo menos 30, 35 prêmios, a última vez que a gente contou. Mas esse realmente eu gosto muito, tá? Por quê? Muitas das premiações que nós recebemos não é obrigatoriamente baseado na tecnologia ou no crescimento da empresa. Muitas das premiações é muito baseado no storytelling do Camilo, né? Camilo nasceu no semiárido nordestino, veio de uma família pobre, conseguiu desenvolver, entrou numa multinacional, largou o emprego e vai salvar o planeta. Então, a grande maioria das premiações vem baseado nesse storytelling, que também, de certa forma, é plausível. Esse ranking, especificamente, ele é um ranking que ele é auditado. Então, aí você tira a persona Camilo, tira outro tipo de personificação da empresa e você mostra o resultado dessa empresa. Então, esse ranking, ele é um ranking onde a TID precisa colocar os contratos que ela tem com todos os clientes. Os nossos clientes precisam entrar na plataforma e atestar aquele contrato. A TID já economizou X milhões de litros de água para a gente, nós pagamos X reais por mês, e aí a gente se tornou a startup dentro de uma base de 25 mil empresas que possui mais conexões e gerou mais impacto em corporações no país. Então a gente é a top 1 desse ranking no ano 2022 e vamos buscar o bicampeonato agora em 2023. Então eu gosto muito porque é um ranking onde a gente separa, certo? Consegue separar aquela empresa que pode estar muito bem envelopada relacionada ao marketing, que pode estar mostrando que é muito boa, mas esse ranking especificamente, ele separa ali o joio do trigo e você consegue ver aquela empresa que está gerando impacto de verdade com uma certa auditoria. Bacana, Camilo. Parabéns por essa solução inovadora criada por você, o grande idealizador de todo esse projeto. Camilo Torquato, ele que é CEO e fundador da TID Sustentável. Quero agradecer aqui a sua participação com a gente nessa entrevista, nesse programa especial. Muito obrigado. Gratidão. Vamos economizar água, pessoal. É o nosso grande bem. Isso aí. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia em mais essa entrevista especial aqui no canal Empreender. Afinal, você já sabe, assistir sempre é um bom negócio e até a próxima entrevista.